Olá, sejam bem-vindos ao No Campo com Zoetis. Hoje nós vamos falar sobre inseminação artificial em tempo fixo, a famosa IATF, essa importante tecnologia de reprodução. A IATF que tem contribuído para a evolução do segmento, seja na melhoria na qualidade dos animais e também tem gerado maior valor do produto ao pecuarista. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, hoje eu recebo o Rafael Moreira, gerente de produtos da linha de reprodução das Zoetis, e também o Ocilon Safilho, gerente de serviços técnicos. Rafael, é sempre uma alegria podermos falar sobre tecnologia na pecuária 4.0, nesse momento tão importante, não é mesmo? Sim. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade, Evani. Sim. Tecnologia é o que está permitindo a gente atingir esses resultados, né? E atingir e levar a pecuária brasileira. Um ano difícil, mas nós vamos sair mais forte dessa. Ocilon, é sempre bom tê-lo aqui e disponibilizar, falar de números, né, do que tem acontecido com a IATF. Exatamente, Devanir, satisfação de poder participar aqui com vocês, né? A gente quer trazer hoje um pouco de números. A IATF passou por diversas fases, né? A gente vem adaptando aí ao longo dos últimos 20 anos protocolos, o produtor cada vez mais entendendo isso, e hoje a gente tem muitos números para compartilhar, tanto de índices zootécnicos quanto financeiros, que é o que interessa, e hoje a gente vai trazer aqui um pouco disso para discutir com vocês, né? Então a gente está numa fase muito legal hoje, que permite já a gente olhar para trás todo o aprendizado que teve, né, fazer as contas e conseguir predizer várias coisas lá para frente. Então é um momento muito especial. Momento especial mesmo, gente. Eu já quero começar perguntando para o Ocilon o seguinte: gerar um grupo de veterinários envolvidos e com dados, utilizando essa ferramenta para ter informações concretas para discutir o segmento. Exatamente. Essa iniciativa é fantástica, né? Nós temos muito orgulho do Grupo Gerar. É um grupo aí com mais de 300 veterinários hoje, não só no gado de corte, mas gado de leite. Esses veterinários fazem mais de 2 milhões de IATF e compartilham os dados conosco, né? E onde nós analisamos, junto com o professor Zequinha lá de Botucatu, que é um especialista na área, e trazemos esses resultados e aprendemos muito, né? Com os próprios dados de campo. Isso é uma coisa fantástica, tem permitido a gente avançar muito, aprender, adequar os protocolos, né? E hoje a gente tem aí, ao longo desses últimos 14 anos, começamos muito pequenos, com cerca de 30 mil dados, né? Hoje nós coletamos por ano aí 1,5 milhão de informações de inseminação, e esse banco de dados tem já 8 milhões de vacas inseminadas, né? Mas que número, hein? Não são só 8 milhões de dados, porque são tantas informações que coletamos que o total são 400 milhões de dados, né? São 8 milhões de inseminações, mas com 50 variáveis aproximadamente avaliadas ali. É muita coisa, é muito aprendizado que sai. E muitas fazendas que fazem parte desse conjunto. Milhares de fazendas, né? Milhares de fazendas, fazendas com ótimos resultados, fazendas com resultados não tão bons, né? E hoje a gente está analisando para ver o que elas têm de diferente, né? O que faz uma fazenda ter sucesso ou não. Então é muito interessante, é um prazer muito grande contar com esse grupo. Isso é importante. Bom, esses assuntos, pontos que nós vamos estar discutindo aqui hoje, trazendo à tona essas informações. E é importante, Rafael, e como a IATF ajuda a agregar valor aos animais? Ela ajuda a agregar valor aos animais e trazer rentabilidade para o produtor, né? Hoje, um exemplo muito claro, nós estamos atingindo mercados de exportação, porque nós temos uma qualidade desses animais. E essa qualidade vem da IATF, que possibilita usar animais melhoradores dentro do rebanho. Então, ela possibilita você usar touros de melhor qualidade e ser mais eficiente na produção, na reprodução e na produção de bezerros. Então, a genética ela traz velocidade de ganho de peso, melhoria da reprodução, eficiência reprodutiva. Nós temos os dados do Gerar como um exemplo, né? As novilhas agora estão chegando com a idade de prenhez mais cedo, ou seja, antes a gente tinha prenhez, começava a se inseminar novilhas com
18 meses, 2 anos, agora 14 meses, essas novilhas já estão entrando em estação de monta e ficando prenhe mais cedo. Então essas evoluções genéticas, melhorias na qualidade dos animais e obviamente que nós vamos falar aqui também o processo da fazenda e rentabilidade do produtor, a IATF tem ajudado muito, desde a organização e na qualidade dos animais. Esses detalhes são pequenos detalhes que fazem a diferença para se obter o sucesso e ter esse valor agregado, né, o Rafael? Importante isso que você comentou. A gente vê reprodução como a IATF. IATF ela é uma participação do sistema de reprodução da fazenda, que você começa a pensar antes em como deixar esses animais aptos, né, alimentados, no score de condição corporal adequado, o manejo dos bezerros. Eu gostaria de citar também a parte do Marcelo Pimenta, que traz todo o ciclo virtuoso, que vai desde uma produção até o controle dos animais e até os animais para serem vendidos, que entram no fluxo de caixa da fazenda, que isso é importante. Então, a IATF ela é um processo dentro da reprodução, que ela precisa ser pensada estrategicamente, mas a escolha do touro certo, preparar os animais alimentados para ter um bom score de condição corporal e depois que fizer IATF, fizer o diagnóstico de gestação, isso tem que ser desmamado, né? Tem que ter a prenhez, a gestação e depois desmamar para esse animal, para ter a rentabilidade, para esse bezerro nascer e chegar à rentabilidade do produtor, poder ser vendido. Né? Então, são vários processos que tem que pensar, mas IATF é a tecnologia central disso daí. Só se consegue bons resultados, Ocilon, quando você tem técnica, pessoas capacitadas, dados importantes, esse conjunto, eu gosto muito de falar de valor agregado, porque o pecuarista, o produtor precisa disso, ele precisa aumentar a sua lucratividade. Então, dados do gerar, dados coletados no dia a dia, tudo isso fecha a fatura aí para melhorar a rentabilidade. Exatamente, e ainda complementando até na pergunta anterior, né, da questão dos detalhes. Então, assim, são muitas coisas, não dá hoje em dia mais para a gente trabalhar sem ter informação, né, tomando decisões aleatórias, né, por achismo, porque conversou com alguém. Não, a gente precisa saber de onde vem a informação para não errar, né, diminuir o risco de errar. E os detalhes são importantíssimos em toda atividade, né? Eu acho que a IATF trouxe isso à tona, porque se você, por exemplo, errar num detalhe do sêmen que você utiliza, sua prenhez vai cair, você enxerga aquilo ali e a dor é muito grande, porque você fez um investimento grande, né? Então, isso começa a abrir os nossos olhos para que processos produtivos, eles precisam ser, a gente precisa dar atenção a cada um desses detalhes, né? Não dá para deixar nada passar em branco. E isso ele se extrapola para todo o restante dos outros processos, para a nutrição. Então, quando a gente começa a fazer isso através da reprodução, a gente começa a ver, opa, se eu errar alguma coisinha ali também no meu pasto, também vou perder dinheiro, né? Muitas vezes antes a gente não tinha essa facilidade para enxergar. Então, exatamente, essa composição do que você falou, o Rafael também colocou muito bem, ela é um pedaço da reprodução, mas a gente tem que acertar em tudo. Isso é fazer gestão, né? Tem que fazer muito bem tudo dentro da fazenda. Não tenha dúvida. Bom, e falar em gestão de organização, nós precisamos falar da importância da IATF na organização do trabalho e otimização da mão de obra. Tem tudo a ver com isso, né? Com certeza. Isso é importante. Muito bem, e agora nós vamos inserir no nosso bate-papo o assistente técnico das OETs em Mato Grosso do Sul, Rodolfo Romero, que está remotamente para participar conosco desse bate-papo aqui. Rodolfo, a importância da IATF e a otimização da mão de obra aí no dia a dia. Olá, seja bem-vindo. Olá, Devanir. Tudo bem? Para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui falando com grandes nomes como vocês. Realmente, Devanir, de acordo com tudo que já foi falado, a IATF ela é extremamente, uma técnica extremamente importante que nos permite fazer um planejamento antecipado de tudo, pois a gente tem o poder agora de fazer esses animais manifestarem o cio, né, e serem inseminados no momento que a gente escolher. Então, o planejamento do trabalho é uma fonte, é o início de tudo. Então, a gente tem que ter um belo planejamento
e com isso ela nos permite separar todos os manejos de uma fazenda. Então a gente pode planejar o melhor momento para começar, qual que é o melhor momento que a gente tem o bezerro de maior valor agregado, e assim planejando todo o restante. Essa época vai ser a época dos nascimentos, vamos concentrar a equipe de manejo em ter bezerros bem nascidos, bem manejados. Depois nós vamos entrar no momento da IATF, o momento da inseminação, o momento da reprodução, o melhor momento. Dessa forma, a gente vai desencadeando todo um processo na fazenda de organização, permitindo, assim, decidirmos o melhor momento do nascimento do bezerro, que vai desempenhar melhor ao longo da sua vida e, como o Rafael falou, desmamar mais pesado, trazendo mais retorno para o produtor. Agora, Silon, nós sabemos que nos últimos 20 anos, mesmo com a evolução genética do rebanho, os números, os pesos de carcaça saem aí numa faixa de 220, 225 quilos, para atingirmos aí 240, 250 quilos carcaça. Como esperar melhorar ainda mais esses resultados, saindo fora da média, aumentando a média do nosso rebanho? Bom, primeiro de tudo, a boa notícia é que tem muito espaço ainda, né? Então, isso é ótimo. Nós estamos longe do limite, né? O Rodolfo colocou aí alguns pontos que tem muito a ver com isso, né? Então, assim, esses ganhos que nós tivemos nos últimos anos estão muito atrelados a melhorias na área nutricional, né? Sabemos disso, mas também tem muito a ver com a parte reprodutiva. A IATF, a intensificação da reprodução de forma geral, ela permite a gente alterar a curva de nascimentos dentro de uma fazenda, que é o que o Rodolfo mencionou, a melhor época, né, para esses bezerros nascerem, por exemplo. Então, a gente sabe, os animais que nascem mais cedo desmamam até uma arroba mais pesados, às vezes até mais que isso, né? Isso tem uma consequência para o resto da vida do animal. Junto com isso, a gente tem a questão também que foi comentada pelo Rafael de a inseminação permitir estarmos melhorando mais rapidamente a genética, né? Quando eu junto essas duas coisas, um animal de melhor genética nascendo na melhor época do ano, o efeito é estrondoso, né? A gente enxerga isso muito facilmente no peso a desmama, mas como eu disse, isso vai para o resto da vida do animal. Ele vai ser mais eficiente no confinamento, ele vai ter melhor eficiência biológica, vai poder ser abatido mais pesado, né? Eu posso utilizar touros também que vão proporcionar uma carcaça maior, uma carcaça mais eficiente, né? O caminho é esse, é o que a gente vem fazendo e continuar acelerando, né? Hoje tem outras tecnologias como a genômica que permitem acelerar ainda mais isso, né? Então é essa composição, na minha opinião, principalmente melhorias reprodutivas, genética e nutricional. Rafael, isso é extremamente interessante, né? Porque não basta só o geneticista fazer programas de melhoramento genético, falando sobre qualidade de carne, maciez, falando sobre primípara, os cuidados que precisa ter. Um conjunto de informações, usar essa parte técnica, o trabalho do geneticista, aliado a ferramentas importantes como o gerar e também a visão do colaborador na fazenda, também de uma amplitude para se conseguir o bom resultado. Perfeito, é a parte da gestão, né? A parte da gestão. Complexo reprodução que aquele produto vai gerar o animal, a fêmea de reprodução, o animal abatido, num produto de melhor valor agregado. Mas isso a fazenda tem que estar inserida. E também a mão de obra tem que estar executando todas as etapas. E um ponto importante é eles saberem dos objetivos e também estarem bem treinados para executar, seja a IATF ou todos esses processos. Pôr o sal no coxo direito, a mudança de pasto, o processo de IATF, fazer as coisas com calma, num bom, em condições de bem-estar animal, que também os dados do Gerar já trazem que o bem-estar animal traz mais taxa de preência, e ter todo esse processo dentro da fazenda, executar todo mundo no mesmo bloco, né? Executando para chegar lá. E aí que o Silon falou, tem um caminhão de recursos ainda para usar, porque nós não chegamos no limite. Não tenha dúvida. Agora, Silon, nós precisamos prestar atenção de que algum tempo atrás, então, num tempo não muito distante,
nós tínhamos uma novilha que paria aos 2 anos e meio sua primeira cria. Hoje nós estamos falando de precocidade sexual, nós estamos falando que uma novilha aos 2 anos e meio ela já está entrando na segunda gestação. Quer dizer, esses dados também são discutidos e planilhados no Gerar? Com certeza, com certeza. O Gerar nos últimos anos está trazendo bastante essa questão que a gente chama de novilhas precocinhas, né, ou super precoces. E é muito interessante, né? Nós levamos o Marcelo Pimenta também, o pessoal da Exagro, em algumas de nossas reuniões para a gente discutir um pouco disso em termos financeiros, né? O impacto é gigantesco de você antecipar em 1 ano, por exemplo, né, o primeiro parto da novilha. O impacto disso é muito grande, né? Eu gosto de fazer analogia, meu pai era cafeicultor, né? E eu sempre ouvia dizer que o café plantado 2 anos e meio, 3 anos para começar a produzir, né? Exato. Imagina você encurtar 1 ano, ele começar a produzir com 1 ano e meio ou com 2 anos. É exatamente isso o que a gente vem fazendo, né? Com as novilhas. Ainda temos, infelizmente, uma idade ao primeiro parto muito elevada. Mas as melhores fazendas, as fazendas do Grupo Gerar, todas estão, de alguma forma, investindo muito nisso. A gente tem discutido bastante esses dados. Como eu disse, os resultados são surpreendentes, tanto de prenhez, quanto na reconcepção, que é uma preocupação grande. Todo mundo, né, fala, pô, mas eu estou desafiando essa novilha muito jovem. Tudo bem, ela até emprenha. Como que vai ser depois que ela parir? Ela emprenha de novo? Sim, ela emprenha de novo e emprenha muito bem, né? Então a gente tem discutido isso e o impacto é gigantesco. É uma das coisas que não tenho medo nenhum de falar que é um investimento que vale muito a pena fazer na fazenda. Você tem um investimento de nutrição nessas novilhas, né? Você precisa acelerar o ganho de peso, mas ela se paga e sobra muito dinheiro. É uma das coisas que mais vale a pena hoje fazer em sistema de cria, obviamente desde que seja bem feito, né? Interessante. Fazer bem feito, porque fazer mal feito gera insatisfação, baixa rentabilidade ou prejuízo, né? E isso traz um desgaste muito grande. Todas as ferramentas e todas as tecnologias precisam ser fundamentadas e esclarecidas, inclusive pelos colaboradores das propriedades. É essa a visão, Rafael? Exatamente. Toda tecnologia, se você usar mal usado, você fica avesso a ela e passa a não aproveitar do que ela pode te entregar. Então ela tem que ser muito bem aplicada, com os conceitos, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Todas essas informações, nós estamos aqui falando delas, e elas estão claras. Ela tem que ser bem realizada, bem planejada, com as etapas bem feitas. Um dado do Gerar importante, e o Gerar, ele existe para isso, as fazendas assistidas por veterinários, elas têm índices melhores do que aquelas que não procuram uma assistência técnica talvez adequada. E qual é essa diferença? Nos detalhes, na gestão, nos pontos importantes. Então as assessorias veterinárias ou os profissionais com IATF que ajudam as fazendas, eles são melhores para incrementar, gerenciar esses detalhes e, obviamente, trazer o resultado. Porque às vezes você inventa uma moda aí, como fala, e a decepção é grande. E o recurso investido, realmente, ele tem que ter retorno. Então, usar direitinho, fazer direitinho para ter o melhor retorno que ele vem. Falamos aqui sobre a aplicação dessa tecnologia e dados importantes para que o produtor e o seu corpo técnico tenham aí todas essas informações. Gente, papo fantástico, mas olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos um breve intervalo comercial, vai ser bem rapidinho, porque tem muita coisa aqui para a gente falar sobre IATF e também está aqui comigo o Rafael, o Ocilon e o Rodolfo, está lá em Mato Grosso do Sul, mas vai continuar aqui conosco, tá bom? Já voltamos, rapidinho. Muito bem, estamos de volta No Campo com as Oetes, trazendo informações importantes, né? Continua aqui conosco o Rafael Moreira, gerente de produtos da linha de reprodução. Vamos tocar nossa conversa aqui, né, Rafael? Tranquilo? Tranquilo. O Ocilon Sá,
com todas essas informações aí. Grupo Gerar, bacana. Estou encantado com esses números, com essas informações, rapaz. Todos nós das Zoetis, né? O Gerar virou um grupo de amigos, além de tudo, né? Muito, muito legal. É isso aí. O Rodolfo Romero está lá em Três Lagoas, né? Hoje ele está acompanhando a turma lá e está participando conosco aqui. Tá tudo em ordem aí, Rodolfo? Devani, tudo ótimo, graças a Deus. Precisamos de chuva. Ei, coisa boa. Todos nós estamos precisando. Isso é assunto importante, assim tanto quanto é IATF. Aliás, falando em importância, gente, bom, nós já abordamos aqui a importância da IATF na organização do trabalho e otimização da mão de obra, né? Falamos também o que se esperar de resultados e como sair da média. O Ocilon falou desses números aí, sempre importantes. E também falamos dos pontos de atenção. Aliás, pontos de atenção, esse é um assunto que eu quero já começar esse segundo bloco trazendo aí, perguntando isso para o Rodolfo, viu, Rodolfo? Trazendo aí essas informações, já falamos sobre ferramentas disponíveis, falamos sobre taxas de pré-ex, mas vamos falar aí dessa importância de gerenciar esses números e os pontos de atenção para se executar uma IATF adequada. Precisa ter pontos realmente de atenção, né, Rodolfo? Perfeito, Devani. Eu acho que, como tudo, tem que ser muito bem planejado, nós já falamos sobre isso, né? Mas, principalmente, a gente capacitar a equipe da nossa propriedade, né? Todos são extremamente importantes, não é só o inseminador ou o veterinário, mas todos envolvidos, né? Como o Rafael falou, o Silon, o manejo, a mão de obra envolvida em todo o processo, tem que estar ciente da sua importância. Todos são importantes. Então, sempre é importante a gente ter um treinamento, uma capacitação dessa equipe, né? Com a parte de boas práticas no manejo, cada um da IATF, como deve ser feita. E uma coisa importante, Devani, a gente não pode considerar a IATF como uma receita de bolo. Ela é um processo complexo que não é simplesmente a gente fazer uma única coisa para todos os animais. Por isso é tão importante, como o Rafael e o Silon também mencionaram, a gente ser assistido por veterinários capacitados, pessoas especialistas nisso. Aí nós vamos encontrar as melhores indicações por lote e além de ter uma equipe altamente treinada, sabendo cada um da sua importância, sabendo cada um do que vai fazer naquele momento. Só assim a gente vai ter um resultado saindo de uma média para os melhores resultados. Então, eu acho que o ponto importante são os detalhes, com certeza. O detalhe faz toda a diferença entre uma fazenda de 50% e uma fazenda de 60%, 70%, né? Além de nutrição. Então, o detalhe. Com certeza, a gente tem que tomar cuidado, capacitar a nossa equipe para estar pronto para isso. É isso aí. Informação importante. Agora, Silon, fala um pouco mais sobre esse planejamento. Exatamente. O Rodolfo colocou os pontos, né? Novamente, já falamos aqui também da questão dos detalhes, mas tem uma coisa, Devanir, que é muito básica, né? E impacta muitos resultados e muitas fazendas não fazem, né? Que é olhar a condição corporal das vacas antes da estação. Então, um momento ótimo para a gente fazer isso é na desmama. Eu estou desmamando os bezerros, né? Eu olho para as vacas e vejo como elas estão. Se eu estou com uma porcentagem alta de vacas magras nesse momento, e a gente desmama normalmente na entrada da seca, né? Ou às vezes até já no início da seca já um pouco mais avançada, a chance dela recuperar para a próxima estação é muito baixa. A gente precisa fazer alguma coisa, não pode ficar de braços cruzados, porque é certeza que os resultados na próxima estação serão ruins, né? Então, assim, a condição corporal das vacas, no momento do parto, é a variável que mais impacta nos resultados e a que mais a gente consegue controlar, né? O problema é não deixar para controlar quando for começar a estação de monta, porque aí não dá tempo mais, né? Segundo ponto é que esse momento da seca, né, entre a desmama e o parto, é o melhor momento para você fazer algum investimento em nutrição de vaca.
seja uma suplementação, seja colocar ela num pasto melhor. Por quê? Porque ela está sem o bezerro ao pé, ela está ainda com uma gestação pequena, ou seja, grande parte do que ela consumir vai para ela, vai para repor essa condição corporal. Perfeito. Se eu espero para suplementá-la depois do parto, uma boa parte do que ela comer vai para a produção de leite, vai para o bezerro. E aí ela não ganha condição corporal, eu não consigo recuperar suficientemente para ter um bom resultado. Tá? Então, além de todos os detalhes, esse não deveria ser um detalhe, porque é uma coisa grande, né, de grande impacto, uma coisa visual, mas infelizmente muitas fazendas não se atentam a esse ponto ou se atentam tardiamente. Né? Então, não há dúvida. Esse é uma dica aí que a gente deixa para todo mundo. Olhem suas vacas, principalmente no momento da desmama. Né? É isso aí. Tome medidas para melhorar a condição corporal dela no parto. Isso, por si só, já melhora muito os índices da fazenda. Perfeito. E só um ponto importante também a gente citar, né, como do processo, os detalhes, essa equipe que trabalha, como você comentou, tudo na IATF em si, naquele momento do curral, horários são importantes, precisão na aplicação dos medicamentos, ou seja, vamos pôr na sequência, né? Higiene e sanidade para tudo, isso é muito importante. Limpeza é sempre bom, exato. Isso precisa na IATF. Os horários serem seguidos devidamente, tem toda essa indicação, e aí como o Rodolfo comentou, os técnicos ajudam nisso, porque eles têm os detalhes de como isso funciona. E principalmente, aplicar corretamente os medicamentos, né, dentro do protocolo, cuidado nas doses, cuidado na colocação, sempre o bem-estar animal ele é importante, a gente sabe que traz experiência. Então esses pontos, horários, higiene, aplicação correta das doses, são pontos fundamentais, que às vezes se atropela, quer fazer tudo rápido dentro do curral, aquela agilidade, Perfeito. E às vezes se perde um pequeno detalhe. A pressa é inimiga da perfeição, sempre, né? Isso aí Nada precisa, mais. não podemos vacilar com esses detalhes. Agora, Rafael, você tocou num ponto importante e fechando o que o Rodolfo colocou, o que o Silon colocou, vale lembrar que prenhez não é somente produção e resultado de cria, né, Rafael? Pois é, a prenhez é o primeiro dado, né? E só puxando um ganchinho do Silon, também não tem que ficar satisfeito com a média, né? Vamos buscar mais. E aí a segurança do resultado, e que os dados gerais trazem isso com consistência, são importantes para você sair daquela mediona. Então não se satisfaça com a média. Mas também não é que atingiu a prenhez que o trabalho acabou ali. Essa prenhez tem que virar gestação, né, continuar, e esse bezerro nascer. Então, atenção às doenças reprodutivas que interferem, que a vaca deu prenha ali no toque, mas não quer dizer que ela vai parir um bezerro. Então, tem as doenças reprodutivas que interferem muito, isso nós temos bastante dados para mostrar que prevenindo as doenças reprodutivas, você tem, não é um aumento na prenhez, você tem um nascimento maior, porque você preveniu o que interfere. E depois tem a desmama, porque nasceu, você tem que cuidar desse bezerro, porque ele vira um produto da cria. E daí vermifugar corretamente as desinfecções de umbigo e cuidar bem desse bezerro. Então, minha IATF está bombando, está dando 60%, mas quanto está nascendo, quanto você está desmamando, então é sempre o processo. Não tenha atenção só na prenhez, é importantíssimo, e usar dados confiáveis para que você tenha uma prenhez consistente, mas também tem que nascer bezerro e tem que desmamar, né? Esse é o resultado da cria. Isso é o que nós chamamos de desfrute, a taxa de desfrute, quando você tem todos esses dados com elevação, com números crescentes? Poderia ser o desfrute, mas simplesmente o resultado da IATF, ou o resultado da cria da fazenda, que é o bezerro desmamado. A cria termina ali na hora que você vende o bezerro, ou vai para uma outra etapa, né? Recria e engorda. Às vezes vai até para engorda direto, né? Se for tudo muito bom. Então, o resultado da cria é o bezerro que saiu da fazenda e virou receita. O Devanir, a gente tem usado muito um índice que, na nossa opinião, é o que melhor resume, é o que seria o melhor índice para mensurar o que seria o desfrute de um sistema de cria, que é o quilos de bezerros desmamados por vaca exposta. Tá? Então, quando eu utilizo esse índice, eu estou colocando na conta tudo isso que o Rafael falou, né? Porque eu preciso desmamar quilos de bezerro, né? Preciso desmamar bezerros pesados, muitos bezerros e com peso bom, né?
Para isso a vaca tem que ter emprenhado, para isso ela tem que ter parido, para isso não pode ter morrido o bezerro, para isso ele tem que ter ganho bastante peso nessa etapa, né, entre o nascimento e a desmama. Então esse índice, ele tá tudo aí dentro, né? Se a minha taxa de prenhez for ruim, impacta no quilos de bezerro desmamado. Se emprenhou bem, mas teve muito aborto, muita perda de gestação, impacta. Se nasceu muito bezerro, mas tem muita diarreia, eles perdem peso, eles morrem, eles não ganham peso, impacta. Então esse é o índice assim, que a gente acha hoje que é o melhor, vai resumir o índice zootécnico, né? Que melhor vai se traduzir em um índice financeiro para a cria. Ô Rodolfo, bom, dentro do que você disse, o Ocilon comentou, o Rafael comentou também dessas taxas de prenhez e todos esses números todos. Me diz uma coisa, você tem uma proximidade muito grande na consultoria, na assessoria de IATF e administração rural. Como é que o colaborador, como os funcionários das fazendas recebem essas informações e implementam esses dados e esse trabalho aí nas fazendas, o Rodolfo? Devani, excelente pergunta, sabe? Eu acho que tudo depende muito de como a fazenda tem o perfil dessa fazenda, né? Hoje, como uma fazenda que decide fazer IATF ou já faz algum tempo, essa é uma fazenda que já está buscando mais tecnologia, com certeza a equipe também está entendendo isso, né? Eu acho que é muito importante esse engajamento dessa equipe, porque normalmente uma fazenda bem tecnificada, a pessoa já vai selecionando também a mão de obra, vai treinando, capacitando, e no primeiro momento, quando eu comecei a fazer IATF no Pará, era mais fácil ir para a lua do que falar de IATF, trazer esses animais tantas vezes no curral, né? Fazer tudo uma vez, mas o que eu percebi? A equipe vai cada vez mais se comprometendo com o trabalho, vendo o resultado, né? E vendo como é fácil, porque você traz aqueles animais 3, 4 vezes do curral e 50%, 60% desses animais já estão prenhes, né? Então, o engajamento acontece conforme a pessoa vai participando desse trabalho, vendo o resultado, vendo o bezerro nascendo, como o Rafael e o Solon falaram. A cria é uma atividade formidável, porque você vê aquela vida crescendo, as escolhas que você fez dando certo, né? Esse cuidado contínuo desde a vaca emprenhar até esse bezerro desmamar. Então, a conexão da equipe com a vaca é muito, muito, muito grande. Então, a gente vê pessoas que se adaptam ou não, mas a maioria se adapta muito bem e gosta, começa cada dia. É muito legal de ver, Devani, essa equipe cada dia mais se engajando e dando mais as engrenagens mais azeitadas. Então, fica muito, muito interessante o dia a dia, depois, com o tempo. O trabalho se torna mais leve, né, gente? Quando com a aceitação, nós falamos de bem-estar animal, o bem-estar precisa estar em todos os ambientes de uma propriedade, né? Exatamente. E quando a gente fala em bem-estar animal, é a segurança para o animal e a segurança para quem trabalha com o animal. Exato. Que isso é importante também, a gente não quer ninguém machucado, então isso é o conceito. Você colocou muito bem, quando um trabalho todo mundo está no mesmo ritmo, no mesmo sentido, vai fácil. E treinamento, muita conversa, isso ajuda bastante nos resultados. Falar em resultados, nós falamos do grupo Gerar, com os dados, mas possui outras ferramentas também que facilita, vai otimizar, vai trazer, facilitar o planejamento e a rentabilidade, a lucratividade para o produtor, para a propriedade como um todo, né, Ocilon? Exatamente, Devanir. Esse ano a Zoetis está trazendo 2 novas ferramentas, tá? Uma chama ProGerar, é um software para as fazendas parceiras fazerem toda a gestão de coleta de dados, né? Então, estou inseminando um lote de vacas, o software tem ele é muito fácil, é muito amigável, simples de você preencher, tem módulo para você levar para o curral, os animais que usam já brinco com chip, você pode coletar informação pelo bastão, facilita muito, né? E isso joga para um banco de dados que depois vai permitir fazer relatórios e tudo mais. Então, essa é uma ferramenta de acompanhamento da execução, né, que nós estamos trazendo.
E a outra, que ela é muito mais para o planejamento, que você comentou, que chama Gestar. Gestar é a sigla de Gestão da Estação Reprodutiva. Perfeito. Né? Ela é muito voltada para os aspectos financeiros. Como eu estava falando no início, nós passamos por várias etapas da IATF. Né? Então, nós começamos entendendo isso há 20 anos atrás, né? Falando muito em prenhez, quanto que dá de prenhez. Naquela época dava 35, 40 e a conta já fechava. Né? Os protocolos custavam mais caro. O sêmen talvez custava o mesmo preço de hoje, que deflacionado era mais caro também, né? E a conta já fechava para muitas fazendas, né? Para você ver que interessante que é a técnica. E aí depois nós passamos a falar um pouco mais de nascimento, que é o que o Rafael trouxe, né? Então, assim, começamos a ver que foi outra coisa legal que a IATF permitiu. Muitas vacas que emprenhavam não pariam depois. E você ficava ali naquela expectativa esperando e nada desse bezerro nascer, né? Então começamos a ver que tinha muita perda de gestação, fundo de maternidade, né? Isso é um problema. Começamos a adotar vacinações e tudo mais. Depois passou-se a falar muito do bezerro desmamado, do quilos de bezerro por vaca exposta e tudo mais. E agora a gente está entrando na era de falar de financeiro mesmo, né? Então fazer uma análise de investimento. A gente faz um investimento hoje, em qualquer coisa em cria, o retorno vem pelo menos daqui 17 meses, né? Hoje a taxa de juros no Brasil está baixa, o preço do bezerro está excelente, então qualquer conta fecha. Mas até pouco tempo atrás não era assim, né? O preço de bezerro mais baixo, taxa de juros superior a 10%, esse capital ficava empatado por 17 meses. Então, assim, essa ferramenta que chama Gestar, ela permite todas essas contas. Você coloca lá o seu rebanho, né? Depois a gente pode até mostrar um exemplo, simulando aqui com 1.000 vacas, por exemplo. Você coloca o seu rebanho, o preço do touro, o preço dos insumos, e ela vai te dar toda a predição de retorno, a composição dos custos detalhado, quanto que custa uma prenhez de IATF, quanto custa uma prenhez de touro, quanto que vai ser o seu custo total, quanto que é o retorno total esperado. Quanto que é a área que você libera, né? Quando eu estou intensificando a IATF, usando ela 2, 3 vezes, com as ressincronizações, que é uma tendência muito grande, eu tenho menor necessidade de touros, então eu posso repor esse touro por 1 ou 2 novilhas, né? Ela faz essa conta. Então, só para ter uma ideia, num rebanho de 1.000 vacas, se eu intensificar muito o uso da IATF, eu diluo meu custo por bezerro nascido ou desmamado. Tá? Por quê? Porque hoje um bezerro de IATF custa mais barato que um bezerro de touro, né? E de quebra eu ganho aí, para esse rebanho de 1.000 vacas, em torno aí de 66 hectares, que me libera de área. Eu posso pôr ali 70, 100 novilhas no lugar e aumentar ainda a minha quantidade de bezerros nascidos, né? Perfeito. Então ela traz todas essas contas, permite tomar decisão de investimento. Então vale a pena eu utilizar uma vacina, vale a pena eu utilizar um sêmen mais caro que vai me dar bezerros mais pesados, até que ponto, né? Tem situações que vale a pena, tem situações que não vale tanto a pena. Isso aí. Eu quero comparar 3 ou 4 investimentos para melhorar a minha taxa de prenhez, 3 ou 4 opções, né? Então, uma vacinação, um uso de um vermífugo melhor, igual o caso do Sidectin, o uso de MGA, que é uma outra estratégia que aumenta a prenhez. Qual delas vai ser mais rentável para o meu sistema, para as categorias que eu tenho, para a minha estação que eu vou fazer iniciando no mês, por exemplo, de novembro, terminando em fevereiro, né? Perfeito. Então, isso muda. Se a sua estação começar mais tarde, uma estratégia que era melhor num cenário não é na outra. Então, ela permite todas essas tomadas de decisão, tá? E aí, quem tiver interesse, procura um colega aí das OETs no campo, que vai estar capacitado a fazer essas simulações e apontar a melhor decisão. Rafael, para nós fecharmos o nosso encontro de hoje, como as OETs podem ajudar o produtor e como o produtor pode ter acesso a essas ferramentas? Bom, são a nossa equipe no campo, espalhada por toda a região, por todas as regiões do Brasil, com acesso a essas ferramentas e poder orientar tecnicamente. Também, o manual de IATF, com os detalhes que nós comentamos, está disponível no nosso site, além dos dados gerais também disponível em nosso site. Então, acesse o site OETs e acesse a nossa equipe, que está à disposição para entregar todo o planejamento da IATF,
ajudar a usar as ferramentas e tomar decisão e também essas informações disponíveis para todo mundo estudar, realizar uma boa ETF e ter mais bezerro. Ah, certo. Eu quero agradecer os nossos parceiros aqui hoje. Rodolfo, trazendo aí todas as informações. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí, viu? Muito obrigado, Evanir. Obrigado a todos. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico à disposição. Tá certo, é isso aí, Silon. Parabéns, muito obrigado pelas informações. Obrigado. Novamente, é uma satisfação muito grande participar aqui com vocês. Coisa boa. Ótimo encontro. Obrigado, Rafael. Prazer em estar aqui com você de novo. Obrigado. No Campo com os Zoetis vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer a todos e esperamos vocês no nosso próximo encontro no Campo com os Zoetis. Abraço!